fiz uma votação no meu Instagram e perguntei qual era o mapa que vocês mais queriam ver analisado e vocês escolheram Justin Bieber. E eu demorei, hein? Pra vir ter esse papo longo, sem cortes, sobre o mapa pra vocês. E confesso que eu já me emocionei várias vezes analisando esse mapa. Acho que vai ser super especial e tô muito animada pra fazer isso. Vou analisá-lo do ponto de vista da astrologia e da astrogenealogia. Então, em alguns momentos, vocês vão ouvir termos desconhecidos, e não tem problema, vocês vão se acostumar conforme a gente for analisando mais mapas. Mas também vai ser uma forma legal de vocês conhecerem outras formas e técnicas, né, de análise de um mapa. Justin Bieber. Justin Bieber se apresentou recentemente no Coachella e foi, lógico, né, numa temporada ariana, caos. Todo mundo debatendo, questionando, discordando entre si do que representou essa apresentação do Justin. Então, eu acho que a astrologia pode ajudar a gente a entender se aquela apresentação com aqueles vídeos no YouTube foi preguiça, se foi direitos, né, com relação ao seu portfólio musical, se foi emoção. O que foi aquilo, Justin? Conta pra gente. Abra seu mapa. Bom, Justin Drew Bieber. Justin, a gente nunca pode entrar num mapa sem chamá-lo pelo nome. Isso é muito importante. Por quê? Lembra quando Jesus estava lá na Bíblia e chegava um espírito e este espírito só poderia ser expulso quando a gente chamasse o nome dele? Espiritualmente, o nome é muito importante pra gente. A gente tem um mandato com aquele nome. Quando a gente olha esse nome, ele vem do latim justo, justiça, retidão, integridade. Me lembra e me conecta ao signo de Libra na astrologia. Então, a gente pode entender que parte essencial das questões que o Justin vai enfrentar na vida dele tem muita conexão com justiça, equilíbrio, relações verdadeiras, honrar pessoas que por alguma razão foram excluídas, foram julgadas, foram culpadas, vistas como desprezíveis, pessoas a se ter longe, né? E de alguma maneira as experiências da vida dele vão se intercalar muitas vezes com o conceito de justiça. Curiosamente, ou não, ele tem um álbum que se chama Justice. E, inclusive, quando ele fez a pausa na carreira dele em 2022, foi durante a Justice Tour. Né? Então isso é muito, eu não sei se ele tem essa noção, mas ele tem muita conexão com questões de justiça, tá? Vamos guardar essa informação. A somatória da data de nascimento do Justin é 9. 9, na astrologia cabalística, corresponde a Sefirá de Yesod. Isso nos leva à Lua dentro do mapa do Justin. Quem tem a somatória de número 9 tem conexão com o planeta Lua. A Lua é o planeta mais importante desse mapa, pela minha visão, através da astrologia cabalística. Curiosamente, onde está a Lua do Justin? Libra. De novo o mapa chamando a gente de burro e falando: olhe para a Lua em Libra. Isso é muito determinante para entender o Justin. Ele tem uma Lua no grau 24, portanto seria muito importante a gente saber o que aconteceu nesses 24 anos dele, porque tem muita importância na história dele. E é uma Lua em Libra. O que fala a Lua em Libra? É um lar onde eu fui ensinado a ter que sorrir e acenar. Como se a Lua em Libra, ela tem normalmente um funcionamento emocional da seguinte maneira: alguma coisa me acontece e eu não explodo. Eu tento equilibrar aquilo, eu tento racionalizar aquilo, eu vou tentando sorrir e acenar. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo bem. Só que não necessariamente eu estou me sentindo assim. E muitas vezes esse tudo bem vem em nome, principalmente de manter relações, pessoas e conexões que nem fazem mais sentido, não são mais justas para essa pessoa. Então, um dos grandes desafios da Lua em Libra é conseguir fazer o movimento de expressar o que sente, sem se sentir mal, culpado, desagradável pelo que sente, e ao mesmo tempo conseguir honrar as pessoas que gostam dele. Essa Lua é uma Lua de casa 11, ou seja, quem tem a Lua na casa 11, meio que a sua família é o seu público, principalmente para os artistas, sabe? Ele tem essa conexão de família, de criação com esse público. Muitas vezes o próprio público carrega ele emocionalmente e o equilibra, mas muitas vezes o drena todas as suas emoções e ele só finge que tá tudo bem. Então é uma Lua extremamente desafiadora. Provavelmente grande parte dos conflitos emocionais mais importantes dele tem conexão com
como que eu expresso isso que eu sinto, esse descontentamento, esse desequilíbrio, de uma maneira que eu ainda me sinta confortável com isso. Essa lua faz um aspecto com a casa 2, com Netuno e com Urano. Isso me diz que muitas vezes, em nome do dinheiro, do financeiro, ele esteve em relações e situações, conexões, onde ele foi muito desvalorizado, roubado, traído, marginalizado, e ele não conseguiu fazer um movimento de liberdade anterior, porque ele queria sempre deixar tudo bem, porque de alguma maneira isso entrou na dor dele de não ter uma família. Então é meio que a vulnerabilidade dele financeira acontece quando essas pessoas se tornam família e começam a sugá-lo. E ele tem muita dificuldade de colocar esse limite nos amigos, nos grupos. Talvez ele tenha mais facilidade em outras relações. A gente vê que o Justin ele tem um ascendente em Escorpião, com o Plutão cravado nesse ascendente. O que a gente pensa sobre isso? Que é uma pessoa que é muito fácil você ver o pior dela. Normalmente esse ascendente, ele escancara a sua sombra, ele sangra na sua frente. Ele não tem problema de você não gostar dele, de ser mal interpretado, de ser julgado. Ele até prefere que você espere o pior dele sempre. Muitas vezes a vida foi tão dura para esse ascendente, são tantos abusos de tantas formas, é bater de frente tanto com a podridão com esse Plutão, é ter que se reinventar, é ter que renascer, é ter que chegar ao limite e criar forças da morte. Então esse parto aí também não deve ter sido muito simples, não. Essa mãe deve ter tido medo nessa gestação, medo, descrença, instabilidade. O que vai acontecer comigo? Será que a gente vai sobreviver? Porque ele vem de um contexto de uma gestação, de um nascimento muito amedrontador, muito abusivo psiquicamente, muito medo da morte, ali uma relação de medo mesmo, de a própria mente ser um lugar, muitas vezes, de autodestruição. Então, talvez o pior inimigo dele é ele mesmo, como todos nós, mas isso é muito escancarado para ele. Esse é um posicionamento de sobrevivência, tá? Porque, além do tal do ascendente em Escorpião, o Plutão ali fala, gente, essa pessoa vai ir pra lama, pro fundo, vai doer tantas vezes, que ela vai precisar dessa força extra de renascimento. E aí, os Beliebers, né, aos 28 anos, podem me contar aí o que aconteceu com ele, porque foi quando ele enfrentou este Plutão. Acredito que pela idade que ele tá, ele ainda está passando por esse Plutão, né? Ele tá nos 31, 32, isso ainda tá continuando, porque o próximo planeta a ser ativado no mapa dele é o Saturno, aos 33. Acho muito interessante que o fato do fã-clube dele também chamar Belieber, sonoramente me lembra muito Believer. Então são pessoas que acreditam, que compartilham dessa empatia, que compartilham dessa característica necessária para se identificar com ele, de renascer muitas vezes e precisar contar com um entendimento quase espiritual das pessoas do que acontece, porque o escorpião também esconde muita dor, né? Então, muitos monstros a gente nem sabe, por mais que a gente ache que a gente tem conhecimento de alguma parte da história dele. O que eu garanto é que é muito pior. A gente tem um pisciano, né? O pisciano, ele tem muita conexão com as exclusões, com as neuroses, com aqueles que foram apagados do sistema, com os vícios do sistema, aquelas pessoas que muitas vezes se viram sem pai, se viram sem família ou sem base, sabe? E a única coisa que essas pessoas podiam contar era a espiritualidade. Por isso que eles têm uma conexão espiritual, assim, extremamente rara. Uma capacidade de saber as coisas, de pegar as coisas que nem mesmo eles têm percepção, né, de como funciona. É numa casa 4, então a gente sabe que essa casa do Justin foi muito instável, instável psiquicamente, instável emocionalmente, muitas responsabilidades precoces, muito medo precoce, né, pela disposição do mapa, muito medo percebido até por essa mãe, eu acho que conectado ao financeiro, de não ter ajuda, de não saber como se livrar daquilo. Ele capta muita coisa, ele tem uma identificação profunda, né, com esse sol de casa 4, com essa mãe, essa percepção também dessa mãe guerreira salvadora que tem que dar conta de tudo. Então é um mapa realmente de muito sofrimento, né? E de uma pessoa que transforma tudo isso numa grandíssima potência de renascimento. E através de peixes, capacidade de cura infinita, né? Através de si mesmo, devolvendo a fé para as pessoas muitas vezes, devolvendo a esperança ou a empatia ou o entendimento. Me lembra muito uma música dele que se chama Somebody, em que ele fala justamente esse mapa, sabe? Todo mundo precisa de alguém, alguém que vai te lembrar
que você não tá sozinho nos momentos difíceis, que vai ser um ombro para você chorar, porque quando você tá fraco é quando você tá forte, e aí é quando você se lembra de quem você tem. Então talvez esse seja um dos maiores desafios da vida do Justin, a sua escolha de relações, de parceria e também uma necessidade de enfrentamento de dependência emocional. Aqui ele tem o perfil do dependente emocional. Ele tem, né? Às vezes a gente pode enxergá-lo como alguém que atrai dependentes emocionais. Talvez ele atraia pessoas que controlam ele. Talvez ele atraia pessoas que podem ele, que mandem nele, e que ele fique submisso a essas pessoas muito mais do que ele ter essa possibilidade. Ele tem muito mapa da pessoa que acaba entrando na dinâmica da dependência, da codependência e de tomar atitudes única e exclusivamente por conta de um emocional totalmente instabilizado. Ele tá entrando num momento que eu acho bem importante que a gente pense, né? E isso reflete muito sobre o show dele no Coachella, que muitas vezes a gente esquece, né? Tem várias formas de ver esse show. Só que, às vezes um pouco, eu acredito que até injusto para lembrá-lo, né? A gente compará-lo, por exemplo, a uma Sabrina Carpenter, a estruturas incríveis de show que o Justin já fez por muito tempo. Porque, na verdade, é um outro contexto. O Justin era um artista com muitos problemas físicos, mentais, psíquicos, materiais, né, da indústria. Em 2022, ele não deu conta de seguir aquela turnê, ele precisou interromper. O último show dele foi, inclusive, no Brasil, que o Brasil pegou, carregou ele para fazer esse show, porque ele nem tinha condições. E ele interrompeu, deu um hiato, e a gente sabe que, além da própria vida pessoal, ele foi tentar cuidar de tudo isso que está acontecendo com ele. Então, é injusto você pegar uma estrela em ascensão e tentar comparar um cenário de volta de anos de uma pessoa que passou extremamente debilitada, sem saber se conseguiria, porque você não deixe de acreditar que ele provavelmente pensou que ele nem iria voltar aos palcos. Isso é certamente. É lógico, você pode levantar o homem versus a mulher, o esforço que a mulher precisa pôr para ter o mesmo tipo de reconhecimento, e é uma pauta válida, mas aqui é um tanto quanto injusto desconsiderar o contexto. Porque aí você vai me falar, ele fez um show de 10 milhões de dólares para fazer um show daquele? Não, ele fez um show de 10 milhões de dólares, voltando depois de quase 4 anos fora do palco, doente, cuidando da sua própria saúde, enfrentando crises financeiras seríssimas, provavelmente sem muito para poder investir nos próximos trabalhos. Não é que o Justin não está passando fome, mas a gente sabe que ele está enfrentando uma crise financeira. E aquilo ali, basicamente, é você dar 10 milhões de dólares por uma história. Então ele vale 10 milhões de dólares não pelo show apenas que ele vai apresentar, mas porque ele é o Justin Bieber. Ele é a estrela que vale os 10 milhões de dólares. Ele é a estrela que estava num hiato de anos e que volta para fazer uma performance ao vivo pela primeira vez e que muito possivelmente parte grande dos traumas dele envolvem exposição. Então, para uma pessoa que tira esse contexto, parece um absurdo 10 milhões de dólares para um show onde se considerou pouca entrega. Porém, para quem estava ali no palco, para o artista, não era pouca entrega. Talvez era ele provando para ele mesmo que ele ainda consegue entregar. Apesar de tudo, ele ainda é capaz. Mesmo com tudo que ele vivenciou. Então é meio que assim, a minha sensação é que através do mapa dele, né, ele não sobe como uma estrela. Ele não tem pretensão de entregar o que ele já entregou um dia, porque isso o aprisionou mentalmente. O aprisionou a pessoas, situações, a ele mesmo. Então tem algo dentro dele, um limite dentro dele importantíssimo que é: eu não sou capaz de ser aquilo. E isso é extremamente importante que vocês entendam, porque aquilo não era bom pra mim. Não é o que eu queria ser, aquilo trouxe a minha prisão, aquilo trouxe a minha ruína. Porém, eu ainda tenho algo aqui, ainda há uma estrela que brilha. Eu ainda tenho uma luz, só que eu não posso me perder de novo. Então, aquele show no Coachella é uma tentativa de vamos de novo, vamos colocar mais energia. A gente ama isso. Mas a gente não pode mais ultrapassar certos limites, porque isso nos leva à ruína.
Então é um subir num palco cheio de medo. Medo, ansiedade. Eu fui gravar esse vídeo, o que eu sentia de estômago, de ansiedade, falei, gente, calma, menino. Então, é uma virada esse show que não tem volta. Porque é um recado claro. Eu não sou mais capaz de agradar, eu não sou capaz de corresponder, eu não sou capaz de fazer aquilo. Enquanto eu tentei ser aquilo, isso me matou. Então, o que eu dou conta de ser? O que eu sustento ser? O que mesmo com tudo isso que passou, não quebrou dentro de mim? Então, eu subo lá, eu tremo na base, a minha mente... Pô, tantos anos sem enfrentar um palco, você enfrenta o Coachella. O corpo sente, a mente sente, o bloqueio, o medo vem, mas eu sei que eu posso enfrentar isso. Então, não é uma falha, não é um desânimo, na minha opinião, não é uma preguiça, não é perda de brilho. É um recado claro de não poder se abandonar mais. De, neste momento, ser isso que eu sou capaz, psiquicamente, dentro da minha estrutura, de entregar. E vale 10 milhões porque eu valho 10 milhões. Não é esse show que vale 10 milhões. A minha história, estar aqui, vale 10 milhões de dólares. E deveria sim ser socialmente aceito que uma mulher nas mesmas condições ganhe o mesmo e faça o mesmo. Deveria ser socialmente aceito que artistas, numa fase difícil de recuperação, depois de tantos traumas, não tenham a obrigação de corresponder tudo o que Hollywood espera, mas sim o que eles são capazes de dar, e eles não deveriam receber menos por isso. Então é sobre não se abandonar, não sustentar o que esperam de mim, e pela primeira vez subir no palco não para ser visto, mas para não desaparecer de si mesmo, para se lembrar quem é, apesar de tudo. Então, o foco da discussão deveria ser sobre a saúde mental, sobre reconhecimento de um período de saída, de renascimento, e do quanto muitas vezes é difícil pra gente fazer isso, porque esperam que depois que a gente passou por toda a morte, a gente ainda saia performando a lá Sabrina Carpenter. Não tem como. Inclusive, deveria se dizer, Sabrina, pode fazer muito menos. Você não precisa mais provar. E o Justin está aqui para mostrar que provar algo para nós nunca deveria ser o ponto da sua arte. Então, nós estamos vendo um Justin que está atravessando um processo. Não é um processo que finalizou, não é um processo que encerrou, não é um processo que ele está curado. É o processo do retorno, de tentar expurgar o veneno e entregar o que é possível para mim. O que vocês acham? Me contem a opinião de vocês, me contem também próximas pessoas que vocês querem ver analisadas. Eu vou ver o que a Lua tá acontecendo com a Lua, né, minha bebê? A minha filha não, a Lua no céu, que ela tá latindo, ela decidiu que é o momento dela latir. Beijo!